Olá a todas e todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula de Teoria da Norma e do Ordenamento Jurídico. Na videoaula imediatamente anterior a essa, nós começamos a discutir o tema da coerência do ordenamento jurídico. A gente discutiu a partir daí, né? E aí a ideia de coerência está muito ligado a conseguir manter uma unidade do ordenamento jurídico, mesmo sabendo que esse ordenamento jurídico ele é extremamente dinâmico. E eu até comentei com vocês, né? Então, quando a gente pensa hoje no Brasil a função legislativa, a gente está pensando em uma função complexa, que envolve inúmeros agentes, que envolvem inúmeros mandatos, que envolvem inúmeros níveis. Então, a gente fala em legislativo, a gente pode pensar no legislativo federal, estadual, municipal, e isso compõe um ordenamento jurídico. E esse ordenamento jurídico, por ser muito dinâmico, tem um desafio a cumprir, que é o desafio de manter a coerência. Na videoaula anterior, nós trabalhamos uma primeira face desse desafio de coerência que está ligado ao tema das antinomias. Então, a gente viu que antinomia, né, esse termo diferente, se refere, né, a uma questão que está ligada a conflito de normas. Vimos, né, os critérios para a identificação das antinomias e finalizamos, portanto, com os critérios de se tentar solucionar eventuais antinomias que surjam aí na vida, né, do agente jurídico para a resolução de um conflito ou de uma demanda social específica. Na videoaula de hoje, nós dividiremos em dois grandes temas. Então, na primeira parte dessa videoaula, eu vou continuar discutindo o tema da coerência do sistema, e aí a gente vai trabalhar com alguns conceitos, que são os conceitos de nulidade, inexistência e anulabilidade. E na segunda parte da aula, eu vou sair do tema da coerência e vou passar para o tema da completude do sistema. E aqui, então, no tema da completude, discutiremos o tema das lacunas, ok? Então, assim eu vou organizar a minha apresentação. E sem mais delongas, então eu passo para essa primeira parte, que é discutir essa segunda face, ou essa segunda perspectiva acerca do tema da coerência, né, da unidade do ordenamento jurídico. E antes de falar dos conceitos de nulidade, inexistência, anulabilidade, eu só queria fazer uma brevíssima contextualização histórica que eu acho que é legal e interessante para que possamos entender melhor o tema dessa primeira parte da videoaula. O que eu queria transmitir para vocês a título introdutório? É o seguinte, gente, quando nós discutimos na videoaula passada o tema das antinomias, qual que era o nosso objetivo? Ainda que eu não tenha falado abertamente sobre ele. Era para discutir, e aí eu acredito que as pessoas mais atentas perceberam, que o tema da antinomia está vinculado ao tema da validade da norma. Então, o que eu quero dizer em outras palavras? Que quando você tem um conflito de duas ou mais normas, o que está discutindo no final das contas é qual norma naquela situação vai ser considerada válida e qual norma jurídica ela não vai ser, então, considerada válida, né? Porque são duas normas jurídicas regulando o mesmo assunto, mas de maneiras diferentes. Né? E aí a gente tem alguns critérios para ver, como a gente viu a questão cronológica, a questão da especialidade, a questão do espaço geográfico, enfim, tem toda aí a discussão que foi feita na videoaula passada. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui e alertá-los e alertá-las é exatamente isso. Que quando a gente trabalha o tema da antinomia, o que me persegue, né, o que eu tenho como referência, né, como pano de fundo para discutir essa temática, é exatamente perceber qual norma jurídica deve ser aplicada, ou qual norma jurídica deve ser considerada válida para se aplicar naquele determinado contexto fático específico.
Agora, com o tema desses 3 conceitos que trabalharemos na videoaula de hoje, a gente migra do campo da validade e passa para o campo da eficácia. Para quem não se recorda, o que é eficácia? É a capacidade, a possibilidade que uma norma jurídica tem para a produção de efeitos, né? Para a produção de efeitos na realidade fática. Então, percebam que eu não estou dizendo tanto dos efeitos em si. Isso acabaria sendo muito do campo da validade, mas eu estou me referindo ao campo da possibilidade de produzir efeitos. Então, quando a gente fala, por exemplo, que uma norma é nula, que uma norma é anulável, que uma norma é inexistente, percebam que eu estou dizendo isso. Ela é capaz de produzir efeitos? Se não, por quê? Qual que é o impacto disso? Uma norma que produziu efeitos e depois foi reconhecida como incapaz de produzir efeitos. Qual que é o impacto disso na realidade? Então percebam que a discussão da aula de hoje, repito, está vinculado ao âmbito e à discussão da eficácia. Inclusive, né, gente, toda a teoria do ordenamento jurídico, ela sempre se pauta nesses conceitos: eficácia, validade, vigência, em especial validade e eficácia, né? Então, tudo vai girar, esse é o princípio, por isso que a gente fala de conceitos básicos, porque tudo que vem posteriormente vem a partir dessas categorias aí preliminares. E para fechar essa parte introdutória dessa videoaula, o que eu queria frisar para vocês é isso. Então, quando a gente está discutindo isso, no caso da videoaula de hoje, voltado para o tema da eficácia, a gente está, no final das contas, também discutindo a necessidade de manter uma coerência dentro do ordenamento jurídico. Esse ordenamento jurídico é extremamente dinâmico, que é um ordenamento jurídico extremamente complexo e que, em virtude dessas características, tem como um desafio manter a sua unidade, evitar as contradições internas, evitar essas rupturas, manter um todo íntegro, coerente, coeso. E aí esses termos surgem exatamente para manter, garantir, ainda que minimamente, porque esse é um desafio constante, né? A gente está sempre diante de desafios, de situações de incoerência que precisam ser superadas, afinal, né, o direito está vinculado a uma sociedade, a sociedade ela está em constante transformação, logo isso também vai gerando mudanças internas, e nem sempre essas mudanças internas elas acontecem com plena racionalidade, com uma lógica, né, com uma coerência, então isso acaba sendo um desafio constante. Pois bem, dito isso, feita essa brevíssima introdução, eu passo, como eu havia dito, para a análise dos conceitos nulidade, inexistência e anulabilidade. Eu falarei nessa sequência. Então, começando pelo tema da nulidade. O que eu queria dizer para vocês em relação a isso? A nulidade, ou a norma será considerada quando nula, quando ou nas situações em que ela tem um vício grave, ela tem um problema grave. Esse é um primeiro ponto importante. Então, quando a gente fala de nulidade, a gente está falando de um problema grave da norma. Problema tão grave ao ponto de inviabilizar a possibilidade de produzir efeitos por essa própria norma. E quando que uma norma jurídica deve ser considerada como nula? Quando ela tem um problema grave em algum dos requisitos de validade. Seja requisito formal, como a gente já discutiu, seja um problema material, ou seja, quando ela é incompatível com o texto constitucional, com os princípios, com valores apregoados pelo ordenamento jurídico, ok? E aí percebam, né, que nesse caso, quando a gente tem um problema grave, né, um problema de validade formal material, nós estamos falando de um problema grave. Vocês podem, né, se perguntar à medida da minha fala, mas professor, como que uma norma jurídica ela entra no ordenamento jurídico, né, ela entra aí no sistema de normas, dispositivos, etc. Como que ela entra no ordenamento jurídico com um problema de validade, seja formal, seja material? Como que ela passa
por essa barreira, né, desse processo de inserção da norma no ordenamento com esses problemas. E aí eu volto para aquilo que eu estava dizendo no início dessa videoaula, né? Então percebam que o mundo teórico é uma coisa, a prática é outra. Então, por exemplo, né, uma situação hipotética que é muito comum, infelizmente. Então, os nossos legisladores, não sei se todo mundo sabe disso, mas o legislador, para ser, né, um indivíduo, para ser um legislador, ele não precisa ter formação em direito. Então, esse sujeito que é eleito pela sociedade que não tem um domínio da técnica jurídica, ele vai produzir leis ou ele vai participar, por exemplo, de comissões que devem avaliar a constitucionalidade ou o requisito material, ou muitas vezes vai participar de rituais formais de produção da norma jurídica, sem ter muito domínio dessa técnica, sem ter muito domínio do que está acontecendo. Então, a norma muitas vezes ela é inserida no ordenamento jurídico, mas sem ter a devida preocupação, sem ter um devido cuidado em cada uma dessas etapas, desse processo de inserção da norma jurídica no ordenamento. Então, à medida que vocês forem se aprofundando no estudo de direito, vocês vão perceber isso, né? Existem muitas normas jurídicas que estão no ordenamento, mas que têm problemas, né? Isso no mundo real acontece a todo momento. E é por isso que a gente discute a nulidade posteriormente. O ideal é que não existisse norma nula. Por quê? Porque deveria ter uma preocupação com os aspectos formais e materiais da norma antes dela entrar no ordenamento jurídico. Mas como no mundo real as coisas nem sempre funcionam como previsto na teoria, então acaba que essa discussão da nulidade se torna importante, mesmo com a norma depois de inserida no ordenamento, quando ela deveria cumprir todos os requisitos formais e materiais. Mas, infelizmente, não é assim que as coisas acontecem na prática. Uma outra questão importantíssima. Eu identifiquei uma norma como nula. Como eu disse há pouco, né, respondendo aí um questionamento hipotético de vocês, essa norma jurídica ela entrou no ordenamento. Ela pode ter problemas formais, ela pode ter problemas materiais ou ambos, mas ela gerou efeito. Né? Então ela gerou efeito, só que depois se descobriu que ela era nula, que ela não deveria estar no ordenamento jurídico. E aí, o que acontece com esses efeitos que ela gerou quando não deveria gerar? O que acontece com isso, com as pessoas que ficaram envolvidas, né? Às vezes é uma situação, por exemplo, uma norma que regulamenta uma questão patrimonial que envolve dinheiro, e aí as pessoas, sei lá, ou compraram coisas, ou venderam. Como é que fica essa situação? Aí, nesse caso, a gente diz que a nulidade ela tem efeitos ex tunc. Esse termo ex tunc já não é novo para vocês. Quando a gente discutiu lá os tipos de norma jurídica, lá na teoria da norma, eu apresentei para vocês, né, que a norma ela pode ter dois tipos de efeito, ex tunc ou ex nunc. O ex tunc, ou seja, com a letra T, eu até dei uma dica para vocês, né, ex tunc é aquela norma que retroage. Eu, pelo menos, memorizei assim, ex tunc de ter de retroagir, ou tem de retroagir, no sentido de ter a letra T. E nesse caso, o efeito da norma nula, ou considerada nula, é efeito ex tunc, ou seja, um efeito que retroage desde a data da sua promulgação, ou seja, desde a data da sua inserção no ordenamento jurídico. Então, eu falei, por exemplo, de uma norma hipotética aí de efeitos materiais. Então, se a questão ex tunc, o que vai acontecer? Todos os efeitos eles vão ter que ser revertidos. Tudo que foi gerado em consequência da norma jurídica tem que ser revertido, para exatamente garantir essa ideia de que é como se fosse é como se a norma nunca tivesse existido. Então, se, por exemplo, eu comprei, né, passei por uma situação que eu recebi um valor, e o efeito é ex tunc, no caso de nulidade, e essa norma é nula, o efeito tem de retroagir, né? Então, por exemplo, houve uma situação, não sei se todo mundo sabe, houve uma situação, um tempo atrás no governo de Minas, que o governador emitiu,
né, salvo engano, acho que foi, não sei se foi uma lei ou um decreto, não lembro ao certo, em que reconhecia que os professores que estavam, né, atuando aí no serviço público como contratados, que a partir dessa lei, todos os professores seriam automaticamente reconhecidos como professores efetivos, né? E aí percebam qual que é o problema, qual que é o vício aí. O vício é material por quê? Porque a própria Constituição diz, e aí existe a hierarquia de normas, como eu já disse para vocês, a própria Constituição diz o quê? Que para se tornar um servidor público tem que passar por um concurso público. Eu não posso, governador, falar, fulano agora é servidor público. Não posso. Existe o cargo comissionado, né? Que é uma outra situação, mas no caso do professor, era tratar como se efetivo fosse. E para ser efetivo, de acordo com a Constituição, tem que passar por um concurso público. E aí, nesse caso, foi para o judiciário essa discussão, né? Porque não se podia, o governador não podia ter esse tipo de conduta. Nesse caso, né, houve efeitos. Durante um tempo, vários professores foram tratados como se fossem efetivos. Essa discussão, salvo engano, chegou no STF, e o STF, então, decidiu que essa norma jurídica era uma norma nula. O que aconteceu com os professores? Os professores foram todos exonerados, porque não deve ser reconhecido como efetivo. E como é o efeito ex-tunc, volta tudo, é tudo desfeito. Ah, mas eu tive, e aí qual que é a complicação disso? Ah, mas eu, durante esse tempo, recolhi, por exemplo, previdência, né, direito previdenciário, recolhi um valor como se eu fosse um efetivo. Eu tive questões previdenciárias, tem questões trabalhistas. Como se dá esse caso? Aí, nesse caso, na prática, cada situação, cada ponto dessa reversão da norma vai ter que ser discutido no judiciário. Então, problemas previdenciários. Então, teve professor que foi efetivado e aposentou. Só que como o efeito ex-tunc, qual que é o problema disso? A norma, o efeito da norma volta desde a data da sua promulgação. É como se aquele indivíduo não tivesse trabalhado como efetivo. Logo, como a aposentadoria foi uma consequência dessa norma jurídica que o efetivou, né, que colocou no mesmo patamar de um efetivo, e essa norma foi considerada nula, tem que se discutir, porque esse indivíduo, em regra, teria que perder a aposentadoria e voltar a trabalhar o tempo que falta para ele aposentar. E aí isso foi discutido no STF, salvo engano, está sendo discutido ainda no STF. Mas aí percebam, a ideia inicial é que os efeitos sejam todos revertidos da data da promulgação da norma, no caso de nulidade, é o efeito ex-tunc. Isso gera muita complicação na prática? Gera muita complicação na prática. E cada ponto dessa complicação vai ser discutido aonde? No Poder Judiciário, para tentar aí fazer um balizamento, como reverter para diminuir, assim, diminuindo ao máximo os efeitos negativos sobre os envolvidos. Se tem como evitar completamente os impactos negativos, não tem. Mas tenta aí criar um parâmetro e aí o judiciário vai ter que discutir caso a caso. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado aí compreendido. O segundo conceito que eu queria trabalhar com vocês é o conceito de inexistência. O que é isso, né? E aí, quando eu falo em norma inexistente, a primeira coisa que nos vem à cabeça é exatamente a ideia de uma norma que não existe, né? E seria a concepção mais simples, mais imediata e mais óbvia. Inclusive, né, até no próprio texto, o Tércio Sampaio vai dizer, olha, seria até uma contradição em termos falar em norma inexistente. Porque se eu falo em norma, logo ela existe, né? E se eu falo em inexistência, logo não existe norma. Então, como que existe uma norma inexistente? Existe uma norma inexistente? Isso não seria uma contradição em termos? Sim e não. Por quê? Porque quando a gente fala, né, e aí isso aqui é uma questão, né, do campo jurídico, né, da cultura dos agentes jurídicos, né, isso é menos teórico e mais da prática. E aí, nesse caso da prática, o termo inexistente ou norma inexistente é utilizado para se referir a situações muito absurdas ou situações muito esdrúxulas.
tá? Qual que seria essa situação muito esdrúxula a uma situação muito absurda? Seriam situações, por exemplo, em que o indivíduo, um juiz, emite uma decisão judicial, uma pessoa que se diz ser juiz, emite uma decisão judicial, mas sem que ela tenha poder para tanto, né? Sem que ela tenha competência para tanto. Então, imaginem, uma pessoa que não passou por um concurso público da magistratura, que nunca foi juiz na vida, um grande mentiroso, né? Inclusive, a gente teve um caso aí há algum tempo, até virou filme, não sei se acho que é Meu Nome Não é Johnny, eu acho que é esse filme, teria que conferir. Mas que era um grande mentiroso, então ele fingia que era piloto de avião, fingia que era, enfim, grande empresário, fingia que era um magnata. E aí, digamos que nessa situação hipotética, essa mesma pessoa fingiu que era um juiz e deu decisões judiciais vinculando pessoas. Essas situações que são extremamente esdrúxulas e situações, percebam, que são totalmente alheias ao ordenamento jurídico, seriam essas situações esdrúxulas que a gente usa o termo cotidianamente, utiliza-se o termo norma inexistente, tá bom? Nesse caso, em regra geral, não tem que se falar em efeitos, né? Porque é uma situação esdrúxula. É como se eu, por exemplo, para vocês, eu que não sou magistrado, que não fiz concurso, né? Sou professor, falasse para vocês, olha, vocês são obrigados a pagar, cada um de vocês são obrigados a pagar 50 mil reais para mim. E seria uma situação de norma inexistente. Vocês podem se perguntar, mas professor, e se eu acreditei nesse juiz, ele foi super convincente, eu acreditei nesse juiz, e aí eu acabei pagando esse valor de 50 mil reais que ele me pediu. Eu acreditei nele. Nesse caso, a gente não vai discutir um tema, por exemplo, da nulidade ou da anulabilidade, porque não é um problema vinculado ao ordenamento jurídico, né? Não é um problema que está vinculado à estrutura do direito, mas sim de uma relação entre um particular e outro particular que mentiu e que disse que era juiz. E aí, o que você vai ter que fazer nesse caso? Aí a pessoa que é prejudicada vai ter que procurar, né, ajuizar uma ação pedindo uma indenização, pedindo, né, por exemplo, um retorno, né, pegar de volta o valor que foi pago, uma indenização por danos materiais, danos morais para a pessoa, né? Aí você pode ajuizar uma ação na instância civil pedindo uma indenização, você pode ajuizar no âmbito criminal, então, salvo engano, seria uma situação de falsidade ideológica, é um crime, então você teria que ajuizar a ação nesses âmbitos do poder judiciário, né? Então percebam que aí não seria uma questão de problema do direito, seria uma relação entre pessoas e teria que pedir uma indenização para essa pessoa que te lesionou, que te ludibriou, que te enganou, que acabou também te lesionando financeiramente. Então, esse é o caso aí, a segundo conceito, que é o conceito de norma inexistente. E o terceiro conceito, para a gente fechar essa primeira parte aí do tema da consistência das normas jurídicas, está ligado ao tema da anulabilidade. Qual que é a diferença, gente, da nulidade para a anulabilidade? Percebam que quando eu falei de nulidade, eu estava falando de um problema grave, que é um problema que está ligado a, digamos assim, a essência da norma, seja um problema de caráter formal, seja um problema de caráter material. Quando eu falo em anulabilidade, percebam que o problema não está tanto na norma, mas está mais na aplicação ou na integração da norma a uma situação de fato. Repetindo para ficar mais compreensível. Quando eu falo de anulabilidade, eu não estou falando de um vício grave que está inerente à norma jurídica. Quando eu falo de anulabilidade, eu estou me referindo mais a uma integração da norma à situação de fato que ela regula. É quando a norma
ela é íntegra, ela não tem nenhum problema material, não tem nenhum problema formal. Mas quando ela incide numa realidade fática, ela incide de uma maneira falha, ela incide de uma maneira problemática. Um exemplo disso, vocês vão estudar em Direito Civil, teoria dos contratos, né? O ato de se fazer um contrato, de se fazer uma transação econômica entre dois ou mais pessoas. E aí, o que diz a teoria jurídica? A teoria jurídica diz que um dos requisitos para se elaborar um contrato é que os pactuantes sejam capazes civilmente. E para você ser considerado uma pessoa capaz civilmente, você tem que ter no mínimo 18 anos. Ou, salvo engano, 16 se você for emancipada, mas é uma situação excepcional. A regra geral é que você tem que ter 18 anos completos para poder realizar contratos civis. Então percebam que a norma aí não tem problema. Agora, passando para o exemplo. Digamos que vocês façam um contrato de compra e venda de um imóvel. É a primeira questão lá da prova. Então, fez um contrato de compra e venda de um imóvel. Só que esse contrato de compra e venda, ele foi feito sendo que uma das partes, quem está vendendo o imóvel, é uma criança de 14 anos de idade. Nesse caso, eu não sabia, às vezes a pessoa é muito grande, muito forte, né, atleta, etc. Eu não percebi que tinha 14 anos de idade. Ou não tive muito contato direto com a pessoa, tive 1 ou 2 contatos, ela me enganou. Eu não sabia. Nesse caso, percebam, repito, não é um problema da norma em si, mas é da incidência da norma em uma situação fática. Nesse caso, em que no momento da incidência houve um problema, houve um não atendimento de todos os requisitos, nesse caso não é um caso de nulidade, mas sim um caso de anulabilidade. Aqui, o que o direito diz acerca das situações de anulabilidade? Primeiro, a anulabilidade, ele é um problema que só vai gerar efeito jurídico, ou só vai gerar uma mudança da dinâmica jurídica na realidade fática, se o indivíduo pedir a anulabilidade. Cuidado que essa parte é importante. Fazendo um paralelo com a nulidade novo. A nulidade, vocês vão ver isso mais para frente, a nulidade ela deve ser, ela pode ser anunciada de ofício. O que é anunciada de ofício? Um juiz, ao ver que a norma tem um problema, ele pode simplesmente não aplicar. Agora, a anulabilidade não. A anulabilidade ela só vai ser declarada, ela só vai gerar efeitos caso a pessoa prejudicada se manifeste. Então, nesse contrato que eu disse com uma criança de 14 anos, se eu, que fui o comprador desse imóvel dessa criança, não falar nada, o contrato vai ser como se fosse válido, vai ser como se cumprisse todos os requisitos. E essa anulabilidade, repito, ela só vai gerar efeitos se eu reclamar judicialmente, tá? Vocês podem se perguntar, será que existe um prazo para isso? Eu posso, por exemplo, reclamar de um contrato depois de 20 anos? Ou eu posso reclamar de um contrato depois que a pessoa fez 18 anos? Aqui eu não vou dar uma resposta exata para vocês, porque vocês vão estudar isso no semestre que vem, em Teoria Geral do Direito, e aí para essa situação, cada circunstância tem um prazo específico para você reclamar a anulabilidade. Mas o que eu posso dizer de antemão é que sim, existe um prazo, né, para essas situações de se declarar ou se pedir a declaração de anulabilidades. E se perder esse prazo, aí essa anulabilidade ela perde a possibilidade de gerar efeitos. Aí a norma jurídica, nesse caso, ela vai ser considerada como se não tivesse nenhum tipo de vício. Tá? Então percebam que existe aí um grau de gravidade. A norma nula ela é mais grave. A anulabilidade ela é mais amena, né? Não é tão grave quanto a nulidade. Inclusive, caso vocês se deparem em algum texto ou alguém falando em nulidade relativa, eu estou me referindo à anulabilidade. E quando eu falo em nulidade absoluta, eu estou falando da nulidade mesmo, né?
que eu expliquei para vocês na videoaula. Então, percebam, portanto, que a anulabilidade ela seria menos grave do que a nulidade. E um outro ponto que é importante para se referir, né, a se discutir quando se fala em anulabilidade, está ligado aos efeitos da norma considerada nula, né, ou dessa incidência da norma considerada nula. Nesse caso, os efeitos da norma considerada anulável, não nula, mas anulável, os efeitos não são ex tunc, mas sim ex nunc. Os efeitos da norma anulável são efeitos ex nunc, ou seja, que não retroagem. Então, os efeitos da norma considerada anulável, esses efeitos vão ser da data da declaração da anulabilidade para frente, né? Então, se você fez um contrato, por exemplo, e que são de várias parcelas, né? Há um contrato de várias prestações. Então, as prestações anteriores à data da declaração vão ser consideradas válidas. Só vai gerar efeitos da data da declaração da norma anulável para frente. É diferente da nulidade, que tem um efeito que retroage. Nesse caso, a anulabilidade, o efeito não retroage. Por isso, o termo ex nunc. Ok? Então, são esses aí os três conceitos. E a gente fecha esse tema da coerência do ordenamento jurídico. E para passar para a segunda parte dessa videoaula, eu queria discutir com vocês o tema da completude do sistema, que, de novo, está vinculado ao tema aí da dinamicidade, que a gente já vem falado sobre ele nas últimas videoaulas. Então, só para organizar, eu estou fechando o tema da coerência, e aí quando eu falo de coerência, estou falando de antinomias e desses três conceitos, nulidade, inexistência, anulabilidade. Agora, para a segunda parte, a gente está discutindo o tema da completude. E para isso, eu vou falar com vocês sobre o tema das lacunas do direito. Completude vinculada ao tema das lacunas do direito. Pois bem, o que eu quero dizer por completude? Bom, gente, é o seguinte. Desde a modernidade, e aí eu estou contextualizando, né, a ideia de completude com vocês, para a gente poder entrar no assunto das lacunas. Quando a gente pensa a partir do direito moderno, lá do justnaturalismo racionalista, como a gente já viu no início do nosso semestre, a gente está falando de um direito que cada vez mais ele se centraliza, né? A gente tem a unificação do Estado, a gente tem a unificação do direito, e junto com esse processo de unificação, que é uma marca da Idade Moderna, nós temos também uma demanda desse Estado, que é uma demanda que a gente utiliza um termo técnico chamado jurisdição. O que é a jurisdição? É a necessidade que o Estado coloca para si de dar resposta para todos os conflitos sociais. Então, a partir da modernidade, começa a haver uma demanda por parte do Estado de ter a capacidade de dar respostas para todos os conflitos sociais. Então, o que eu quero dizer em outras palavras? A partir da modernidade, toda a dinâmica social, todo conflito, toda disputa de interesse, toda a contenda, todo litígio seriam sinônimos aí para conflito. Toda situação dessa, o indivíduo deveria buscar o Estado e o Estado teria que ter uma resposta para resolver esse conflito. Essa é a essência da ideia de jurisdição. E aí a gente passa para o tema da completude. Qual que é o problema? De um lado, a gente tem essa função jurisdicional do Estado, ou seja, do Estado ter que resolver todas as demandas sociais, dele, né, botar para si essa responsabilidade. Do outro lado, nós temos uma sociedade que é dinâmica. Se o ordenamento jurídico é dinâmico, como a gente vem falando tantas vezes aí, a sociedade ela também é dinâmica, ela está sempre se transformando, ela está sempre se alterando, ela está sempre gerando novas demandas, novos conflitos, e nem sempre o ordenamento jurídico tem uma norma jurídica já, né, válida, já produzida, que sirva como um parâmetro para a resolução desse conflito. Inclusive foi essa, né,
a finalidade da norma que eu coloquei para vocês dentro de uma perspectiva positivista. A norma como um parâmetro de resolução do conflito. E quando o conflito ele acontece, mas não existe um parâmetro, ou seja, norma para a resolução desse conflito. E aí a gente entra na questão da completude, porque o Estado colocou para si a responsabilidade para resolver todos os problemas, mas muitas vezes ele não tem uma norma para resolver um problema novo, uma dinâmica nova. A gente tem passado muito por isso na atualidade, né? Então a gente está vivendo numa sociedade que cada vez está mais imersa na questão da tecnologia, né? Então a tecnologia, não sei se todo mundo consegue perceber, mas em um curto espaço de tempo tem alterado drasticamente a maneira como as pessoas têm interagido umas com as outras na sociedade. Então a gente tem mudanças, por exemplo, sei lá, no campo do trabalho, no campo da educação, no campo, enfim, do próprio poder punitivo do Estado, no campo das relações familiares, tem mudado tudo. E isso tem gerado novas demandas, isso tem gerado novos problemas, isso tem gerado novos conflitos. E nem sempre o direito está aí com uma norma, ou enfim, com um parâmetro normativo para resolver e para lidar com esses conflitos. Um exemplo disso, mais concreto, né? Foi o problema com as fake news que a gente teve aí na última eleição do presidente Bolsonaro, né? Então a gente teve um problema de esquema de fake news, utilização de fake news, e o ordenamento jurídico, a lei eleitoral, não sabia como lidar com isso, né? Não tem um parâmetro para isso, pelo menos previamente estabelecido por parte de uma normativa jurídica. E aí, repito, a discussão entra, portanto, no tema das lacunas do direito. O que eu quero dizer, então, por lacuna? É exatamente esse vácuo. É quando você tem uma situação, um conflito social, uma questão social que demanda um posicionamento por parte do direito, porém, não existe uma norma jurídica regulamentando essa situação de fato. E aí, por que a gente fala de tema da completude? Porque a lacuna, primeiramente, ela mostra que o sistema não é completo. Completo no sentido de ter a resposta para todos os problemas sociais. Então, quando se identifica uma lacuna, percebe-se o quê? Que o sistema ele é incompleto. Mas, quando a teoria do direito discute o tema das lacunas, qual que é o objetivo também? Tentar restaurar essa completude. Tentar fazer com que o ordenamento jurídico seja o mais completo possível. Isso é possível alcançar a completude plena? Não. Até porque a sociedade está sempre mudando. Mas é um perseguir, né? É um vir a ser. Então, é uma busca constante em prol dessa completude. E discutir lacuna tem exatamente esse propósito, tentar manter essa completude do ordenamento jurídico. Tá bom, gente? Então, por isso que é importante se discutir lacunas dentro da teoria do direito. Bom, segundo ponto, em relação aos tipos de lacunas, e aqui eu quero chamar a atenção para vocês para um detalhe. Percebam que as lacunas, elas podem se manifestar de duas maneiras. Pelo menos a teoria do direito, de maneira bem abrangente, tem incorporado essas duas perspectivas. A primeira delas, situações em que é a forma mais óbvia, situações em que não tem uma norma jurídica regulamentando uma situação de fato. Essa seria a primeira hipótese, que é a mais óbvia, né? Mais fácil de se perceber. E a segunda possibilidade, lacuna, são nas situações em que até o tema é abordado por uma norma jurídica. Porém, a norma jurídica ela é tão genérica, ela é tão abrangente, ela não tem nenhum grau de especificidade que acaba sendo uma lacuna, porque existe uma regulamentação sobre o tema, mas a norma jurídica não ajuda em nada a resolução desse tema. Então, a gente também teria aí
considera-se, nesse caso, uma situação de lacuna, ok? Então, seriam essas duas principais formas de manifestação de uma lacuna no ordenamento jurídico. E para fechar, acerca do tema das lacunas, eu queria dizer para vocês um pouco sobre as formas de solução das lacunas, tá? Aqui eu vou falar algumas para vocês, não todas. Por quê? Porque para resolver o tema da lacuna, a estratégia principal é a estratégia da interpretação, né? Então a gente retoma um pouco essa ideia do caráter interpretativo do direito. E aí, por que eu não vou aprofundar nisso aqui com vocês? Porque em breve vocês vão se matricular numa disciplina chamada hermenêutica jurídica. E a hermenêutica, esse termo, esse palavrão, significa nada mais, nada menos que o estudo da interpretação. Então, a hermenêutica jurídica vai estudar a interpretação no direito. E um dos grandes temas da hermenêutica é o estudo das lacunas, onde vocês vão voltar nesse tema e irão aprofundá-lo. Mas aqui eu vou dar só algumas ideias, para não ficar muito solto, de como que na prática geralmente se lida com uma situação de lacuna. E aqui eu vou trabalhar 5 pontos para vocês, né? Que são os pontos que geralmente são utilizados. Então, a gente tem uma regra. Primeiro ponto. A gente tem uma regra que é o mais antiga, mais tradicional, de um positivismo mais clássico, que vai dizer que é a ideia de que tudo aquilo que não é proibido é permitido. Inclusive, é muito pautado no Kelsen, né, que é um dos grandes nomes aí do positivismo clássico. E aí o Kelsen, o que ele vai defender? Que tudo aquilo que não é proibido é permitido. Então, se não existe uma regulamentação, se não existe uma norma regulamentando aquela situação fática, logo aquela situação está autorizada de acontecer. Simples assim. Se o direito não falou nada, na verdade uma lacuna significa, digamos assim, uma permissão, uma autorização implícita. Tá? Você não tem nada falando sobre isso, então deve se considerar como uma autorização. Esse é um critério para lidar com as lacunas, que é um critério mais tradicional, que é um critério mais do positivismo clássico, kelseniano. Um outro critério que é muito utilizado, também tem um caráter mais clássico, além dessa critério kelseniano, né, de que o que não é proibido é permitido, a gente tem um segundo critério, que é o critério da analogia. O que é analogia? Analogia é tentar pegar uma norma jurídica já existente e que regulamenta uma situação de fato parecida, e aí eu friso esse termo, parecida não é igual, mas é parecida, uma situação parecida, e tentar aplicar a racionalidade dessa norma que incide sobre uma situação de fato parecida para essa situação de fato que não tem uma normatividade previamente estabelecida, tá? Então seria uma situação de analogia. Então, por exemplo, não pode entrar com animais em ônibus. E aí existe uma discussão jurídica de que uma mulher, uma pessoa qualquer, quer entrar com um animal dentro de um restaurante. Então percebam que nessa situação hipotética, tá? Não estou falando da lei prática, porque na lei tem uma regulamentação para isso. Estou dando uma situação hipotética para vocês entenderem o que é analogia. Então, existe uma norma já no ordenamento, válida, vigente, eficaz, que diz que não pode entrar com animais em ônibus, transporte público. E existe um conflito, por quê? Porque uma pessoa, um cliente, quer entrar com um animal dentro de um restaurante e o dono do restaurante não quer que essa pessoa entre. Isso cai no judiciário. Só que nessa situação hipotética, imaginária que eu estou dizendo para vocês, não existe uma norma jurídica falando sobre a situação de restaurantes em específico. Nesse caso, o que o juiz poderia utilizar como critério? O critério da analogia. Né? Então, olha, se em ônibus, que é espaço público, né, transporte público, que envolve muitas pessoas, que não tem um vínculo entre si, não pode animal, então eu vejo aí que existe uma similaridade e então vou aplicar nesse caso, ou não, vou aplicar a lógica kelseniana,
aí vai ficar a cargo da interpretação. Aí vai ser uma disputa judiciária para ver qual o critério que vai ser adotado, não é? Um terceiro critério que existe é o critério que é reconhecido por alguns chamado de indução amplificadora. O que é indução amplificadora? E aqui eu não parto da norma, não é analogia, porque eu não parto da norma para poder tentar achar uma saída, mas é a partir da análise de vários casos similares. Então, digamos que é uma situação extremamente nova, e é uma situação que não tem nenhuma norma parecida para tentar fazer analogia. Nesse caso, qual que é a ideia? Eu vou analisar vários casos similares e tentar extrair dessa análise de vários casos similares o que há de comum, tentar achar uma lição, tentar achar algum vestígio que ajude na solução do caso. Né? Então, em outros casos parecidos, em outros estados que ocorreram, a solução que foi encontrada, muitas vezes sem acessar o judiciário, mas entre as próprias partes envolvidas, foi nesse sentido. Então, por que o judiciário também não pode seguir essa mesma linha de solução que pessoas encontrarem em outros contextos, em outros espaços? Seria um caso de indução. E a diferença é exatamente porque na analogia você tem uma outra norma para poder tentar fazer a analogia, né? No caso da indução, você não tem isso. Outra hipótese ou outro caminho para tentar solucionar as lacunas seria a questão do direito comparado. E aí, o que é o direito comparado? É tentar ver outros ordenamentos jurídicos de outros países, ver como eles lidam com a situação e tentar aprender com outros países e tentar aplicar aqui, desde que tenham, né, um ordenamento jurídico compatível. Então, por exemplo, até 2012, salvo engano, acho que foi 2012 mesmo, 2012, 2013, não era permitido no Brasil a união civil, né, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou mesmo gênero. E aí, um dos caminhos de quem estudava o tema na época era ver o direito comparado. Olha, como que os Estados Unidos lidam com a questão? Como que a Argentina lida com a questão? Como que o Uruguai lida com a questão? E a partir daí construir um argumento para tentar para que o Estado brasileiro consiga dar uma resposta para essa demanda social, seja permitindo, seja proibindo. Então, a partir do direito comparado, você consegue, por exemplo, extrair os prós e os contras de se autorizar uma conduta ou de se proibir uma conduta, ver a experiência que um país teve ao autorizar, ao proibir. Então, o direito comparado é muito rico nesse aspecto, né? Inclusive, tem pessoas, né, estudiosos do direito, que se dedicam ao direito comparado. E aí é um grande critério para solucionar lacunas. E um outro critério, que é um critério mais polêmico, mas ainda utilizado por alguns juízes, está ligado aos costumes sociais, né? Tentar, a partir das práticas sociais, como que a sociedade, quais são os valores da sociedade em relação a um determinado tema, e utilizar desses valores sociais, dessas práticas sociais, tentar, nesse caso específico de lacuna, equiparar ou tratar como se fosse uma norma jurídica, né? Por que eu digo que é polêmico? Porque a nossa sociedade, ela não é uma sociedade na questão não jurídica, né, mas na questão social, como eu já disse para vocês tantas vezes, a sociedade é uma sociedade complexa, né, que tem múltiplas visões de mundo, múltiplas perspectivas, múltiplos ideais, múltiplos projetos de vida. Então, numa sociedade complexa como essa, como utilizar o costume como um parâmetro para preenchimento de lacunas, né? Ou, dizendo de outra maneira, qual costume, numa sociedade que tem tantos costumes, qual costume vai ser utilizado para o preenchimento da lacuna? Será que é o costume mais próximo da visão de mundo do juiz? E se o juiz tiver uma visão de mundo diferente da visão de mundo das partes? E aí, por isso que o costume, numa sociedade complexa, acaba sendo problemático de ser utilizado como referência. Mas eu coloco aqui porque muitos juízes e juízas ainda usam
o costume como uma forma de tentar superar o problema das lacunas e tentar restituir, digamos assim, ainda que provisoriamente, a completude do ordenamento jurídico. Essas são algumas alternativas, percebam que aqui eu não aprofundei muito nelas, é mais para vocês terem uma ideia. Até porque, repito, o tema das lacunas vai ser um tema que vocês vão retornar aí na disciplina de hermenêutica jurídica. Bom, gente, então são essas as informações que eu gostaria de transmitir para vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de todas e todos. Caso tenham alguma dúvida, vocês sabem aonde me procurar. E nos vemos em breve. Até lá e mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.